Campinas, pastor amigo da gente, está aqui desde ontem, pregou no Congresso de Homens ontem, pregou no culto das 10h15 e vai nos abençoar agora com a mensagem agora. Então, sem mais delongas, pastor Denis Ron está com a esposa, ele apresenta a esposa dele, amém? Abra o seu coração, os irmãos que estão em pé ali, por ali, sapiando, Júlio, Rodrigo, senta o beliscão neles aí, para eles para sentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. Ontem, hoje de manhã, agora à noite, acho que já estou quase ficando por aqui mesmo, né? Sendo bem tratado, abençoado, né? E bem acolhido. Então é maravilhoso poder participar com os irmãos de momentos tão especiais de adoração, de louvor, de comunhão com Deus, né? Minha esposa está ali, a irmã Helena, né? Costumam dizer assim, pastor Helena, mas ela não gosta muito disso não, ela gosta que fale irmã Helena, né? Ela está ali e tem sido uma bênção na minha vida, né? E nos ajudado na obra do Senhor, graças a Deus. Eu quero nessa noite meditar com os irmãos na palavra do Senhor, e eu creio que o Espírito Santo, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe do que nós precisamos, ele conhece o íntimo do nosso coração. Por isso eu creio que cada vez que nós chegamos ao altar, depois de termos orado, depois de termos estudado, depois de termos buscado ao Senhor, eu creio que Ele nos prepara cada palavra a ser ministrada conforme a necessidade de todos nós. E eu creio mais uma vez que essa noite o Senhor Deus irá falar com a gente, Ele irá ministrar o nosso coração, Ele irá tocar em nossa vida mais uma vez, porque Ele sempre tem feito isso com todas as pessoas que o querem buscar, porque Deus nunca deixa uma pessoa que quer buscá-lo sem encontrá-lo. Quando nós queremos buscar ao Senhor, nós o encontramos. E Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu quero começar dizendo que se tem alguém aqui que realmente deseja buscar o Senhor, e talvez o inimigo já falou para você, você não vai encontrar. Talvez alguém diz para você, olha, isso não é para você. Então eu quero te dizer que o inimigo está mentindo para você, porque toda pessoa que buscar ao Senhor e buscá-lo de todo o coração, o encontrará, o achará com certeza, porque Ele nunca deixou ninguém que o buscasse sem encontrá-lo. Deus nunca disse, eu estou ocupado, eu estou fazendo outra coisa agora. Deus nunca disse, você não me serve. Se alguém o busca, esse alguém o encontra. E eu quero estar com vocês agora na palavra sobre um homem que decidiu buscar a Deus, um homem que decidiu encontrar Jesus. Ele decidiu estar com Jesus, mas porém tudo era contrário, tudo era indiferente ao que ele havia planejado. As situações não eram favoráveis a ele, mas ele decidiu buscar Jesus. E nós vamos ler a história desse homem em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículo de número 1 ao versículo de número 10. O publicano Zaqueu. Eu creio que todos aqui já ouviram falar de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico.
e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Glória a Deus. Nós temos um costume, um hábito, ou uma tendência a sempre procurar aquilo que nos é mais favorável. Se você vai fazer alguma coisa, você procura o jeito mais fácil. Se você vai comprar alguma coisa, você compra aquilo que é mais favorável a você. Se nós vamos fazer alguma outra coisa qualquer na nossa vida, nós não queremos nada difícil. Nós queremos sempre o mais fácil, sempre aquilo que é favorável a mim. Se nós vamos conversar com alguém, nós não gostamos de conversar com aquela pessoa que nos contradiz ou que nos questiona. Nós gostamos de conversar com aquela pessoa que nos é favorável, aquela pessoa que nos apoia, que nos incentiva no que fazemos. E essa tendência nossa, muitas vezes nos leva a erros, muitas vezes nos leva a prejuízos, muitas vezes nos leva ao fracasso. Por exemplo, quando nós vamos comprar alguma coisa, a primeira coisa que perguntamos é o preço. Quanto custa? Quero o mais barato. Meu pai me ensinou desde criança, nunca compre o mais barato. Outra coisa que ele me ensinou: meu filho, nunca compre um só. Se você vai comprar alguma coisa, não compre um só, porque quem tem um pode não ter nada, e quem tem dois sempre tem um. Parece sempre mais difícil, né? Diz aí que nós sempre gostamos de atalhos, situações que nos favoreçam. E quando isso não acontece, nós começamos a ficar chateados, nervosos, contrariados, porque não nos favoreceu. Mas nós já aprendemos que nem tudo que nos favorece é bênção. Nem tudo que nos favorece nos leva ao objetivo. Nem tudo que nos favorece nos faz crescer. Nem tudo que nos favorece nos faz alcançar o objetivo final. Eu já descobri que tem aqui a turma da luta, né? Do jiu-jitsu. E eu vou perguntar de vocês: vocês gostam de treinar com o cara mais fraco do que vocês ou com o mais forte? Sempre com o mais forte, porque o mais forte te leva a crescer. O mais forte, puxa, mas é mais difícil, o cara vai esfolar a gente, mas não tem problema. Eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero chegar a algum lugar, eu tenho um objetivo. Então todo ser humano que ele procura sempre o atalho, sempre o mais fácil, que ele sempre tem essa opção por aquilo que é favorável a ele, muitas vezes ele não chega ao objetivo final. E nós vamos ver a história desse Zaqueu, esse homem, que eu posso dizer que todas as coisas eram desfavoráveis a ele. Tem outra coisa que a gente sempre quer que aconteça com a gente, talvez você é assim também. Se eu quero uma coisa boa, puxa, então todo mundo tem que me apoiar. Eu quero uma coisa boa, então todo mundo tem que me apoiar, porque eu estou querendo uma coisa boa. Tem que me favorecer, tem que fazer o que eu quero, porque eu quero uma coisa boa. Mas eu quero te dizer que muitas coisas boas que nós queremos, nós temos que ralar para consegui-las.
ralar para alcançar essas coisas. E nós não podemos ter em nossa mente, em nosso coração, essa ideia de que todo mundo tem que nos favorecer quando nós queremos algo bom. Porque existem coisas boas que custa cara, e coisas boas muitas vezes a gente conquista sozinho. Porque coisas boas, às vezes a gente não quer dividir, a gente não quer compartilhar. Coisas boas são tesouros que nós temos em particular. E a presença do Senhor Jesus em nossa vida é um tesouro particular nosso. Eu posso te ensinar sobre Jesus, eu posso te falar sobre Jesus, eu posso anunciar Jesus a você. Agora, a minha comunhão com Jesus você nunca vai viver, porque ela é minha experiência com Deus. E você precisa ter a sua experiência com Deus. E esse Zaqueu, sendo ele um homem conhecido, um homem rico, um dia ele decide: eu quero conhecer Jesus, eu quero encontrar Jesus, eu quero estar com Jesus. Talvez você, quando disse assim, eu quero encontrar Jesus, quero conhecer Jesus, você pensou várias coisas. Puxa, eu vou procurar uma igreja boa, onde todo mundo me ajuda, onde o pastor é legal, onde as pessoas são amáveis, onde as pessoas são dóceis, onde as pessoas vão me levar para frente para eu conhecer Jesus. Que beleza, você veio para El Shaddai, foi uma bênção, o pastor te ajudou, irmãos te ajudou, que maravilha se foi assim. Mas para Zaqueu não. Para você eu digo que foi favorável, nem sempre, né? Nem sempre. Mas Zaqueu não. Zaqueu disse: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o Senhor. E tudo era desfavorável a ele. Por quê? Primeiro porque ele era publicano, ele era chefe dos publicanos. E sendo ele chefe dos publicanos, ele era mal visto pela sociedade, porque os publicanos eram pessoas que cobravam impostos, e eles tinham a fama de que cobrava mais do que devia, de que roubava, que eram ladrões, de que tinham tantos problemas. E tem mais uma coisa, ele era rico. E todo mundo aqui já ouviu sobre o sermão que Jesus falou que era mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu? E eu vou te perguntar uma coisa: se você estivesse lá naquele tempo e fosse rico, você ia até onde Jesus estava? Ou você ia falar: Jesus não gosta de rico, o que eu vou fazer lá? Esse homem era publicano e esse homem era rico. Mas de repente ele queria conhecer Jesus. Eu acho que se ele falasse com os amigos dele assim: olha, eu vou ver quem é Jesus, eu vou encontrar com Jesus, eu vou ver Jesus, alguém ia dizer: ô, pera lá, Jesus não gosta de rico. Eu estou ilustrando a história. E talvez Zaqueu tivesse um motivo para não ir até Jesus. Ah, eu quero ser salvo. Espera lá, para Jesus salvar um rico é mais difícil que passar um camelo no fundo da agulha. Isso é quase impossível. Isso é impossível aos homens. O que você vai fazer lá? Você acredita que vai ser salvo? Talvez você tenha procurado a salvação, você tenha procurado Cristo, talvez você tenha buscado Cristo para a sua vida, e muita gente tem dito a você: não adianta, para você não tem jeito, para você não tem como. Os colegas dizem: deixa de ser besta, você nunca vai encontrar nada, isso não vai acontecer com você. O fulano foi curado, foi abençoado, mas não vai acontecer com você. Existem muitos empecilhos, muitos problemas, e tudo isso era motivo para Zaqueu não ir até Jesus. Ele tinha problemas, ele tinha dificuldades, mas tem mais. Ele tinha um passado, uma história, visto como ladrão. Ele era publicano, era a profissão dele, era a vida dele. Ele convivia com pessoas que faziam a mesma coisa. As amizades dele, o ciclo de amizade dele era dentro daquilo que ele fazia. Se ele era ladrão, ele tinha amigos ladrão. Se ele cobrava imposto a mais, ele tinha amigos que faziam o mesmo. E ele convivia com essas pessoas. E isso muitas vezes constitui um impedimento na nossa vida.
Talvez você tenha tentado buscar a Deus, mas você tem amigos que te atrapalham, pessoas que te impedem, seu ciclo de amizade te atrapalha, impede você de conhecer Jesus, mas o seu coração deseja conhecer Jesus. Talvez existam muitas palavras que você possa ouvir, talvez a sua condição social. Zaqueu era rico. Talvez muitos aqui já ouviram que igreja de crente é lugar de pobre, não é? Ah, mas você vai a uma igreja? Você vai procurar Jesus? Isso é história, isso é conversa. Ah, mas você vai ficar bobo. Ah, mas você vai ficar estranho. São coisas que acontecem e que são desfavoráveis ao nosso propósito de conhecer Jesus, de estar com Jesus. Então, o seu ciclo de amizade, um outro grande problema que ele encontrou era a sua estatura. Ele era pequeno, ele não tinha tamanho, e a multidão era grande. Agora, ele desejoso de ver Jesus, mas as pessoas não eram legais. As pessoas que seguiam Jesus não eram tão boas. Quantas pessoas já desistiram de seguir Jesus porque as pessoas que ele encontrou em volta de Jesus, falando de Jesus, não eram tão legais, não eram tão boas. Ah, o pastor não era tão legal, o irmão não era tão legal, o porteiro não era tão legal, aquele que sentava do meu lado não era tão bom quanto eu pensei, quanto eu imaginei, porque nós queremos que tudo seja favorável a nós. Quantos jovens eu já vi dizer assim: olha, eu até queria encontrar Jesus, mas eu procurando o que é bom, eu procurando o que é de Deus, meu pai nunca me incentivou, meu pai nunca me apoiou, aí eu resolvi bagunçar mesmo, para ele aprender, porque ele deveria ter me apoiado. Eu tinha um jovem na igreja, que era um candidato ao ministério, e nós investíamos e esperava que ele fosse um pregador do evangelho, mas um dia ele me disse: eu cansei de tentar ser bom, e a minha família só puxar para trás. Eu estou tentando servir a Deus, a minha família está com cachaçada dentro de casa. Eu estou tentando servir a Deus, a minha família está xingando, a minha família está falando, eles não me ajudam, eles não me apoiam, eu agora vou bagunçar minha vida. E ele bagunçou a vida dele, e ele foi para o mundo. E depois a família dizia: olha, ele agora chega em casa, até sem roupa, de tanto que ele bebeu, de tanto que ele fez isso, aquilo. Mas Zaqueu, o homem de pequena estatura, queria conhecer Jesus, mas ninguém foi legal com ele, ninguém deu para ele uma abertura para chegar onde Jesus estava, ninguém disse: ou passe aqui à frente e veja Jesus. Meu amado irmão, talvez você tenha clamado, você tenha desejado Jesus, mas você é aquela pessoa que tem dito assim: olha, eu não estou encontrando apoio, me falta isso, me falta pessoas que me incentivem, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e nessa noite eu já vou adiantar e vou te dizer assim: olha, pare de olhar para essas coisas, porque se você quer conhecer Jesus, você não precisa de que nada lhe seja favorável, porque muitas vezes aquela parte mais difícil é aquela parte que te faz crescer, é aquela parte que abençoa a sua vida, é aquela parte que te faz ir mais longe, é a parte mais valorosa, é aquela que você tem que fazer, é aquela que você tem que buscar. Mas esse homem, sendo ele de pequena estatura, era contrário a ele. Sua desaprovação social era terrível, porque isso ia manchar o nome de Jesus. Como todos acusaram: olha, Jesus recebe um pecador desse. Quantas pessoas eu já vi que acham que se ela estiver na igreja, ela vai manchar o nome dos outros. Outros acham que se estiver na igreja, os outros vão manchar o nome dela, porque ela é melhor, ou porque ela é tão pior, que ela vai estragar o nome dos outros. Você já viu aquele negócio de falar assim: eu não quero incomodar ninguém? A pessoa fala: eu estou precisando de uma oração, mas eu não quero incomodar ninguém. Eu estou precisando conversar, mas eu não quero incomodar ninguém. Nesses dias mesmo, um jovem estava com um problema, falou para um outro irmão, mas disse: olha, mas eu não quero incomodar mais o pastor, já conversei tanto com ele me aconselha muito, mas eu estou com um problema de novo. E a pessoa falou por telefone: olha, ele não quer te procurar, pastor. Disse: se ele não me procurar, para que eu existo? Eu existo para isso. Disse para ele: vem cá.
porque eu vou conversar com ele. Então, irmãos, não espere que tudo lhe seja favorável. O que Zaqueu fez? Como superar aquilo que é desfavorável? Talvez hoje eu estou falando disso aqui e você está lembrando da sua vida, da sua história, está falando, tem tantas coisas desfavoráveis a mim. Acontece muito dentro de igreja. Quantas moças deixam de servir a Deus porque o rapaz que ela gostava da igreja não deu bola para ela, ela acha que ela tem que sair da igreja. Quantos rapazes, eu gostava daquela moça, ela não deu bola para mim, ela não gostou de mim, eu tenho que sair da igreja. Por quê? Só porque algo não foi favorável a você? Quantos maridos dizem, eu acho que eu vou largar de servir a Deus, porque eu estou tentando servir a Deus, mas a minha esposa não me ajuda como eu precisava, não faz o que eu queria, não se esforça junto comigo, ou talvez a mulher faz a mesma coisa. Nós precisamos superar o que nos é desfavorável. Nós precisamos encarar isso, vencer isso, lutar, decidir, eu quero estar com Jesus, eu sou de Jesus, eu quero Ele na minha vida. E lembre do que eu te disse, ninguém nunca buscou a Jesus de todo o coração que ficasse sem encontrá-lo. Esse Zaqueu, ele decide algumas coisas. A primeira coisa é que ele desce da sua posição de publicano, porque na turma dele, ele era o chefe, ele era o líder, e ele desce dessa posição e toma uma decisão, eu vou ver quem é Jesus. Eu acho interessante que aqui nesse texto dessa Bíblia que eu estou aqui, não diz que ele só queria ver Jesus, ele queria ver quem era, ele queria ver algo mais de perto. Ele não queria só olhar de longe e falar, Jesus passou aqui. Ele tinha um desejo maior dentro do coração dele, ele queria uma coisinha a mais. Uma coisa é eu ver você, a outra coisa é eu ver quem é você. Então ele queria ver quem era Jesus, e ele deixa a sua posição, ele deixa tudo e diz, eu vou ver Jesus. Em segundo lugar, ele se humilha. Ele, deixando tudo aquilo, ele se humilha, porque ele era rico. Jesus pregava, de certa forma assim, parece que contra os ricos, apesar que não é bem pregar contra os ricos, mas dava para se entender isso, e ele se humilha, ele fala, eu vou lá assim mesmo, eu vou ver Jesus, eu vou encontrar com esse Jesus, tá? Na nossa vida existem muitas coisas para nos impedir, mas às vezes você precisa falar assim, eu vou encontrar com Jesus, tá? Eu vou encontrar com Ele. Ainda que alguém te diga, olha, Jesus não vai olhar para você, mas você diz, eu vou encontrar com Ele, eu vou ver quem Ele é, vou ver o que Ele faz, vou ver o que Ele disse, vou conhecer o que Jesus quer de mim, vou conhecer o que Jesus ensinou, vou estar com Ele de verdade. Eu me lembro aqui quando eu comecei a pregar, toda pessoa, os aspirantes ao ministério aí, da palavra, né, mesmo da música ou de outra área na igreja, não pense que você vai encontrar facilidade. Quando eu comecei a pregar, eu comecei pensando, irmãos, que as pessoas iriam me amar por eu pregar o Evangelho. As pessoas iriam gostar demais. Poxa, eu pregando o Evangelho, fazendo a melhor coisa do mundo. Aí um dia eu chego na igreja e prego. E quando eu era jovem, adolescente, eu pregava muito animado, irmãos. Eu tinha pulmão, né, tinha voz e tinha físico. Isso já está lá com uns 30 anos, então agora eu já estou mais... Irmãos, e eu preguei, eu rasguei o pulmão mesmo e preguei. Quando terminou tudo, fui embora e fiquei sabendo da notícia. Teve aquela pessoa que falou assim para o povo, não, ele só prega porque ele é peixinho do pastor. E eu fiquei sabendo aquilo lá na minha casa. E eu, muito bravo, disse, tudo bem, só porque tem uma coisa, eu nunca mais prego. Acabou. Se eles acham que eu prego porque eu sou peixinho, porque alguém está me bajulando, eu nunca mais prego. Peguei minha Bíblia, fui para a igreja à noite, eu era escalado para pregar no domingo à noite. Aí, cheguei, sentei no banco,
veio a esposa do pastor. Olha, eu vou ministrar o louvor aqui e tal, depois passo a palavra para você. Eu disse, pastor, acabou. Por quê? Eu disse, nunca mais a senhora veio pregar. Ela, meu Deus, o que aconteceu? Eu disse, alguém falou isso e falou aquilo. Eu nunca mais prego. Sabe aqueles pastores assim, lá do nosso tempo, bravo. Ela olhou para mim assim, o olho dela saiu fogo assim. Ela disse, tudo bem. Virou as costas, olhou por cima do ombro e falou assim, soldado covarde que você é. E eu disse, pastora, volta aqui. O que foi? Eu disse, pode dirigir o culto que eu prego. Ela dirigiu o culto, eu preguei de novo. Aí eu falei outra coisa para o diabo, nunca mais eu paro de pregar. Graças a Deus essa prevaleceu. Essa prevaleceu. Mas isso, irmãos, é para você entender, talvez você que é aspirante a alguma coisa, e você acha que tudo tem que ser fácil porque você quer fazer o que é bom. As dificuldades te farão crescer. Uma palavra que eu nunca esqueci, não foi quando alguém disse, você faz muito bem, quando alguém me elogiou, mas quando ela disse, você é covarde, porque você está fugindo. Essa eu nunca esqueci, essa me fez crescer, essa me fez entender muitas coisas. E quantas pessoas hoje pelo Brasil afora estão desistindo de Deus, estão desistindo da obra de Deus, estão fugindo do chamado de Deus, porque encontram dificuldades, porque encontram adversidades, porque nem tudo lhe é favorável, porque não encontram o que queriam encontrar. Zaqueu se humilha e ele rompe com sua história, com seu trabalho, com seus afazeres, com sua fama de mau caráter. Ele rompe com todas aquelas coisas, mas ele ainda tinha um problema. Ele continuava pequeno, ele continuava baixinho. E o que ele faz? Ele decide subir numa figueira brava, num sicômoro. Ele vê aquela árvore e descobre Jesus vai passar por aqui, e ele sobe na figueira. Esse subir na figueira demonstra para nós o seu esforço, o seu empenho, a sua superação, como ele estava decidido a superar dificuldades. Ao invés dele implorar por licença, ao invés dele implorar para que alguém o ajudasse, para que ele implorasse para que alguém o compreendesse, ele decide subir na figueira. E quando ele sobe lá na figueira, eu acho que aí o coração de Deus se moveu. Acho que Deus olhou e falou assim, tem alguém me buscando de todo o coração, tem uma multidão em volta de mim, tem uma multidão ao meu lado, mas alguém está me buscando de todo o coração, e eu não posso deixar essa pessoa sem resposta. Todos em volta de Jesus esperavam algo, ninguém ficava em volta de Jesus sem esperar algo. Ou vocês acham que se você encontrasse Jesus naquele tempo, fazendo tudo que é milagre, tudo que é maravilha, você ia estar em volta dele sem esperar nada? Todo mundo queria algo, mas Deus conhecia o coração dele, Deus sabia o que ele estava fazendo, a posição que ele estava tomando, e que ele estava superando aquilo que era desfavorável. Então Jesus, conhecedor de todas as coisas, chega e vai logo para debaixo da figueira. E quando ele chega lá debaixo, ele olha para cima e disse, ô Zaqueu. Engraçado, ele já sabia até o nome, né? Você já pensou nisso? Ele já sabia até o nome do homem. Ele poderia dizer assim, homem, quem é você? O que você está fazendo aí em cima? Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu estou indo pousar na sua casa. Eu quero te dizer que Jesus conhece quando você busca de todo o coração. Jesus sabe quando você supera dificuldades. Jesus sabe quando você vai além daquilo que te impede, daquilo que te atrapalha. Quando você abre realmente o seu coração e você vai a Deus de todo o seu coração. Quando você decide mesmo que nada vai te impedir, que nada vai te atrapalhar, mas que você vai estar com Deus, ainda que não seja o mais fácil, ainda que seja o mais difícil, ainda que seja algo difícil de alguém alcançar, mas você vai buscar. Deus sabe disso.
Deus conhece isso. O pastor às vezes não sabe o seu esforço, o irmão não sabe o seu esforço, o vizinho não sabe o seu esforço, mas quando você tem um coração esforçado, quando você realmente quer, quando você começa a superar os obstáculos, Deus sabe disso, e quem vai te abrir a porta do céu é Deus, quem vai te abrir os céus é o Senhor, quem vai abrir portas para o seu a fazer aqui é o Senhor, para o seu ministério é o Senhor, e quando Deus abrir essa porta, ninguém mais fecha, ninguém mais atrapalha, quando Deus abrir essa porta. Mas para Deus abrir essa porta, é preciso superação, é preciso ir além, é preciso ter coragem, é preciso ter esforço, é preciso ser pequeno como Zaqueu, mas grande em atitude, como Zaqueu foi, porque Zaqueu era um pequeno, mas grande em atitude. Glórias ao Senhor Jesus, graças a Deus. Talvez hoje Deus quer levantar pessoas que sejam grandes em atitude, porque quando ela me chamou de soldado covarde, eu cresci em atitude, naquele dia eu tomei novas posições, naquele dia eu chorei, naquele dia eu orei, naquele dia eu preguei, mas naquele dia eu decidi, que se o diabo estava querendo me impedir, ele ia perder tempo, ele podia desistir da coisa. E depois daquele dia aconteceu coisas muito piores, depois daquele dia aconteceu coisas horríveis, mas nenhuma delas me fez parar mais, nenhuma delas, porque quando nós superamos, nós entendemos que podemos ir em frente, porque quem nos garante vitória não é a nossa força, é Deus, é o agir do Senhor na nossa vida, porque se Ele agir, então nós venceremos. O que leva a igreja à frente, o que leva a igreja a vencer, o que leva irmãos a vencer, é o Senhor Deus, é a presença de Deus. Depois disso, uma vez nós fomos para uma cidade, eu e minha esposa mudamos para uma cidade para começar ali um trabalho, uma igreja. Quando nós chegamos lá na porta para abrir a igreja para o primeiro culto, está lá o homem com a cartucheirona atravessada nas costas esperando. Falei, Jesus amado, o que nós viemos fazer aqui? Mas agora eu já tinha aprendido a lição. O diabo não pode mais me impedir, ele não pode mais me parar, ele não pode mais me deter. Aí eu cheguei lá e falei com o moço, moço, tudo bem? Tudo bem. Moço, vamos entrar para nós dirigirmos o culto? Não posso. Por que, moço, não pode? Eu estou com esse negócio aqui. Eu disse, me dá esse negócio. Eu não posso. Eu disse, me dê esse negócio que eu guardo para você. Não, não posso. Acho que ele pensou que o pastor ia embora. Acho que ele falou, se eu ficar lá na porta, o pastor vai sumir. Falei, moço, então coloque esse negócio no cantinho aí, vamos para dentro. Não, não posso. Eu disse, então nós vamos entrar, nós vamos celebrar um culto. Tudo bem, ele decidiu ir embora. Mas nós aprendemos a confiar em Deus. Passou alguns dias, um tempo, aquele homem foi lá no altar aceitar Jesus, ajoelhou chorando e disse, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Depois de algum tempo, aquele homem faleceu, mas ele foi entregar a vida dele para Jesus antes. E daí para frente, irmãos, situações não faltam, mas eu quero deixar esta palavra com você hoje. Entenda isso de uma vez por todas. Não fique esperando nada ser favorável a você. Olhe para o Senhor e diga, eu sou dele, e eu vou estar com ele, e eu vou servir a ele, e eu vou buscar mais dele, e eu quero a presença dele comigo. E se for muito difícil, eu continuarei buscando, porque eu quero coisa difícil. Se é difícil, é porque tem valor. Se é difícil, é porque é bom. Se é difícil, é porque é precioso, é valioso. Mas bem, o Zaqueu faz tudo isso. Ele sobe lá na figueira, Jesus olha para ele. Ô irmãos, é maravilhoso, porque acontece uma história aqui, muito especial. Quando Jesus entra na casa dele, levanta os críticos tudo, né? Jesus entra na casa de Zaqueu, vou pousar na sua casa. Eu acho que agora Zaqueu pensou assim, graças a Deus, acabaram-se os problemas, Jesus entrou na minha casa. Mas o bicho ruim, ele é tão sagaz, que ele ainda tinha guardado uma coisa. Ele falou assim, eu conheço bem Zaqueu, sei tudo que Zaqueu fez,
Eu vou fazer Jesus correr da casa de Zaqueu. Quando Jesus está lá na mesa, levanta os acusadores e começam a falar. Olha, Jesus entrou para ser hóspede de um pecador. Jesus entrou na casa de um homem que não é digno. Jesus entrou na casa de um homem que não merece. Jesus entrou na casa de um homem que é ladrão. E aquelas acusações poderia ter feito Zaqueu desistir, Jesus desistir, mas eu vou te contar que Jesus, da parte dele, ele sempre está firme, ele sempre está pronto, ele sempre está lá. E Jesus permaneceu ali quieto. E quando Zaqueu vê aquela situação, irmãos, Zaqueu toma mais uma iniciativa para derrotar o diabo agora de vez. E Zaqueu se levanta na mesa e fala assim: Jesus, preciso falar uma coisa. Acredito que Jesus falou assim: fala, Zaqueu, o que foi? Senhor, estão dizendo por aí que eu roubo. Isso eu estou falando de mim mesmo, não está escrito lá desse jeito. Mas ele disse: se eu tiver roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou devolver 4 vezes mais. Se tiver alguém aqui que o diabo anda acusando o que você já fez, diga para ele: eu conserto, não tem problema. Se o diabo estiver acusando de algo que você já foi, você diz: eu reparo, não tem problema. Ah, mas você pecou, eu peço perdão ao Senhor, não tem problema. Eu dobro os meus joelhos e confesso o meu pecado a Deus. Sabe o que Zaqueu faz? Zaqueu faz isso: Senhor, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Ah, Senhor, estão dizendo que eu sou ruim aí, que eu não mereço. E tem uma coisa, eu vou pegar metade dos meus bens aí e vou repartir para os que tiver necessidade. Vou dar metade aos pobres e vou restituir quem eu roubei. Oh, meu irmão, se o diabo tem levantado contra a sua vida, eu vou te dizer uma coisa: ao invés de você desanimar, ao invés de você desistir, conserte alguma coisa que ainda tiver. Cala a boca desse bicho ruim, fecha a boca dele e fala: agora que eu vou servir Jesus direito, agora que eu vou andar direito com Deus, porque eu vou fazer melhor. E quando Zaqueu faz isso, quando ele toma essa decisão, Jesus se move mais uma vez. E Jesus chega ali e disse assim: hoje veio salvação a esta casa. Eu acho que essa palavra, uma multidão que estava em volta de Jesus queria ouvir ela. Mas a boa palavra de Deus só recebe quem supera. Guarde isso na sua vida. A boa palavra de Deus só recebe quem supera. Você nunca vai receber algo de maravilhoso sem antes você superar, sem antes você mostrar sua valentia, sem antes você buscá-lo de todo o coração mesmo. Hoje veio salvação a esta casa. Talvez você está esperando alguma resposta de Deus. Talvez você tenha vontade que Deus mostrasse para todo mundo que você é de Deus. Talvez você deseje no seu coração que alguém reconheça que você é de Deus. E talvez você está tão preocupado com as pessoas que você já está até magoado, ferido, chateado, pensando em desistir porque isso não acontece. Então, essa história de Zaqueu nos dá a lição: volte-se para Deus, esqueça as pessoas, vai a Deus, vai ao Senhor. Hoje veio salvação a esta casa. E ele diz mais uma frase: porque este também é filho de Abraão. Talvez para nós hoje isso não tem muito sentido, mas para alguém, para um judeu naquele tempo, ser chamado de filho de Abraão não era qualquer coisa igual para nós hoje não.
Ser reconhecido como filho de Abraão era algo glorioso, maravilhoso, e significava ter direito à herança da promessa. Ser herdeiro da promessa. Os filhos de Abraão eram herdeiros da promessa de Deus. E quando todo mundo achava que Zaqueu era o ladrão perdido, que não merecia mais nada, Jesus o reconhece como herdeiro da promessa de Deus. Quando você supera aquilo que é contrário à sua vida com Deus, à sua comunhão com Deus, e entra realmente em comunhão com Deus, mesmo na adversidade, é quando você vai ser reconhecido como herdeiro da promessa de Deus na sua vida. E quando Jesus declara que Zaqueu era filho de Abraão, a partir daquele momento, ninguém falou mais nada. Ninguém falou mais nada. Ninguém mais impediu mais nada. Então, eu quero, nestas simples palavras, concluir com vocês nessa noite, dizendo, meu irmão, irmã, jovem, adolescente, talvez você também tenha essa tendência de buscar aquilo que é favorável, de fugir de qualquer coisa que não te favoreça. O Evangelho nem sempre vai te favorecer, mas o Evangelho vai te conduzir a Deus. O Evangelho vai te levar a uma experiência com Deus. As pessoas que vão te levar a uma experiência com Deus nem sempre vão te favorecer. Nem sempre vão te favorecer. Nem sempre irão agradar você. Mas você não precisa disso. Porque você é forte. Porque você é corajoso. Porque você pode vencer. Você pode amar quem não te ama. Você pode ser bênção onde ninguém acredita. Sabe por quê? Porque quem estará olhando para você é o Senhor Jesus. Ele vai estar olhando para você. Então que você nessa noite possa também tomar decisões na sua vida. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre nos leva a tomar decisões. E eu quero deixar a palavra, se alguém nessa noite entrou aqui desanimado, entrou aqui triste, entrou aqui cansado, angustiado, talvez entrou aqui ferido, chateado com a vida. Eu quero te dizer que, se você se levantar para superar aquilo que é desfavorável a você, você vai acabar conhecendo quem é Jesus. Você vai conhecer quem é Ele. E depois de você saber quem Ele é, você não vai deixá-lo jamais. Você não vai somente ver alguém passando. Você vai conhecer Ele. Você vai saber o que Ele faz. Você vai saber o que Ele é. Você vai saber o que Ele diz. Então, abra seu coração e declare para você hoje mesmo: nada vai me impedir. Aquilo que não é uma bênção hoje, terá que ser amanhã. Eu tenho um lema comigo. Eu acho que Deus nos escolheu de uma maneira para levar o Evangelho para quem não gosta da gente. Mas eu carrego um lema comigo. E falo para minha esposa e para os irmãos lá da igreja: se alguém não gosta de mim hoje, vai ter que gostar amanhã. Se olhar para mim com a cara ruim hoje, vai ter que olhar sorrindo amanhã. Porque quem está na minha vida é o Senhor. E Ele me ensinou a fazer o que é bom. Eu tenho um bocado de irmãos lá na igreja que uns queriam bater, outros jogavam pedra na igreja. Eu acho glorioso ao que eles vão dar o testemunho, porque eles falam assim: pastor, eu vivia de pedrada na igreja. Eu era aquele que jogava pedra. O senhor lembra naquela data assim, que caiu um pedrão lá em cima da igreja? Eu lembro, foi eu que joguei, mas agora, graças a Deus, eu sou crente. Glória a Jesus. Meu irmão, supere. Supere. Não espere o que é fácil. Não busque só o que é fácil. Se tem uma adversidade na sua frente, diga: eu vou vencer. Quantos saem da escola porque é difícil? Eu não vou porque está difícil. Não faça isso não. Jesus nos leva a superar.
E Deus espera que você supera. E Deus agrada de pessoas que se superam. Deus agrada de pessoas que vão em frente, que enfrentam a adversidade. Deus agrada de pessoas que têm coragem de andar sobre as águas. Eu poderia estender aqui a mensagem e falar sobre Pedro andando sobre as águas. Pedro não deu conta, Pedro afundou, mas ele foi o único que deu o primeiro passo. Ele foi o único que experimentou a sensação de estar de pé sobre as águas, ninguém mais. Tá? Então, meu irmão, supere, amém? Fiquemos de pé por um instante. Hoje eu estou retornando para a Lagoa Formosa, e eu estou levando coisas maravilhosas no meu coração, desta igreja. Eu fui muito edificado, abençoado, aprendi junto com vocês, sentimos esse amor de Deus, esse mover de Deus, a fé, a obra de Deus acontecendo nesse lugar. E eu quero fazer uma oração junto com vocês, por você que está enfrentando a dificuldade, que hoje está tomando a decisão de superar. Isso é difícil demais, mas eu vou superar. Eu quero orar junto com você agora. Eu quero declarar sobre a sua vida, que o Senhor Deus te leve a ser valente, corajoso, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença e declaramos, ó Senhor, ao receber a Tua palavra, que o Senhor é a nossa força, é o nosso escudo, é o nosso baluarte, é o Senhor, meu Deus, quem nos fortalece, quem nos sustenta, quem nos capacita, quem nos leva além de nós mesmos. Senhor, e o que nós aprendemos hoje com a história de Zaqueu, Pai, nos faz dar um passo à frente, nos faz ir em frente e não desistir, nos faz lutar corajosamente, Pai, e nós nos entregamos nas Tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus, nos capacite a romper toda barreira, toda adversidade, e tudo que nos for contrário à fé, contrário à comunhão com o Senhor, meu Deus, nós já estamos decididos a vencer, em nome de Jesus. Nós já estamos decididos a romper com estes impedimentos, no nome do Senhor. Pai, eu agradeço a Ti também, pela bênção que o Senhor já me deu de estar aqui. Eu agradeço ao Senhor pela igreja, por isso, meu Deus, eu abençoo, eu ministro a Tua bênção sobre esta obra, que ela cresça, que ela prospere. Eu ministro a Tua bênção sobre este ministério, sobre os pastores aqui desta igreja, sobre os obreiros. Em nome de Jesus eu ministro a glória do Senhor, e eu declaro toda dificuldade sendo superada e vencida em nome de Jesus. Eu declaro cada líder, Senhor, sendo renovado em suas forças, em sua coragem, para a glória de Deus Pai. Senhor, e eu estou, Pai, na Tua presença, junto com esta igreja, e estamos ministrando estas bênçãos sobre toda esta obra, todos aqueles que fazem parte desta obra, Senhor, e declarando em nome de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, Pai, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu Deus, que as Tuas bênçãos e que a Tua vontade esteja sempre sobre a Tua igreja neste lugar. Obrigado, Jesus, pela bênção do Senhor. Eu declaro você, meu irmão, minha irmã, eu declaro sua vida abençoada, e que a partir de agora se levanta e vença, se levanta e supere, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor e glorificar o nome dEle. Glórias a Deus. Quero chamar a minha esposa, irmã Helena, venha até a frente, por favor. Amém, meus irmãos? Quem foi abençoado com essa palavra? Abençoada, né? Mateus 22, 13 diz assim: e todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança é uma palavra muito importante na vida do cristão. Você precisa perseverar. Mateus 10, 22 diz que
Você será odiado, perseguido, criticado, caluniado, mas aquele que perseverar, esse verá a vitória. Você precisa perseverar. A palavra do pastor Denis falou sobre isso, perseverar. Quem sabe você está pensando em desistir, né? Pessoas desistem da vida. Aqui em Lagoa, muito triste, né? Toda hora tem uma notícia: ó, fulano suicidou, ó, fulano amarrou uma corda, ó, fulano morreu. Pessoas que desistem das lutas, das dificuldades. Persevera, amém? Eu queria chamar aqui o casal para a gente abençoar. Vou dar para eles um pão de mel. É o melhor pão de mel de Lagoa da Prata e região. O nosso irmão Camilo está com pão de mel ali na entrada ali. Quem quiser comprar o pão de mel para experimentar, depois vocês vão comer e me falar, tá? Dá pra... Não, comprou uma vez um pão de mel para você, não engorda. Ele é feito com um faixa preta de jiu-jitsu que faz, coisa... Comeu, começa a dar golpe, Jesus. Meus irmãos, vamos orar pelo pastor, agradecer, louvamos a Deus por sua vida, pela disposição, que Deus recompense o colega, tá? A família, em nome de Jesus. Para nós é que foi uma honra. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós queremos abençoar esse casal, estamos muito honrados de tê-los aqui, trazendo a palavra, estando com a gente. Muito obrigado, Deus. Deus, eles vão voltar para casa, conduza a viagem deles em paz, que ao chegarem na casa dele, suas filhas possam estar bem, a igreja possa estar bem, tudo que eles deixaram lá possa estar bem, em o nome de Jesus. Leva-os em paz, em segurança. É a oração que nós, como igreja, fazemos por eles, e esta oração nós fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, uma semana de bênção, uma semana de vitória para você. Erga assim sua mão assim, ó, feche os seus olhos um pouco. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada, que seja uma semana boa de trabalho. Aqueles que têm contas a pagar, que o Senhor seja o Deus provedor da vida deles. Aqueles que têm contas a receber, que o Senhor os favoreça de maneira que eles possam receber, seus negócios possam ser abençoados. Meu Deus, abençoa desde a oficina desse irmão, até o escritório, consultório, salão, a academia. Abençoa aqueles que dão aula, trabalham nas fábricas aqui da cidade, nos galpões. Que tudo seja abençoado, que seja uma semana de bênção. Repreendemos toda a ação do mal, repreendemos toda doença, toda enfermidade, todo acidente, repreendemos todo tipo de mal, até o mau humor nós repreendemos, e pedimos que a tua bênção, a tua presença esteja sobre nós. Erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Os homens empilhem as cadeiras na lateral, as mulheres apertem as mãos enquanto os homens trabalham. Deus abençoe. Por favor, alguns irmãos da igreja